Hoje vamos conversar com o Júlio, que é gerente do bar O Fiô, que fica no Morumbi. Júlio, qual a origem da cerveja? A cerveja, dizem que ela é uma origem acidental, né? Porque o pessoal usava a cevada para fazer isso na época, há 4.000 anos antes de Cristo, na época dos egípcios, usava a cevada para fazer pão, para fazer alimentos, que ela é um grão. E dizem que, acho que por acaso, alguém deixou essa num pote na chuva, pode ser isso, e ela acabou fermentando, tá? Então eles acreditam, né, porque não existe uma documentação disso, que foi por acaso ela acabou fermentando, esse grão encheu de água, acabou fermentando, as bactérias fermentaram, e aí eles descobriram que daí se poderia tirar uma bebida. E quando ela veio para o Brasil? Olha, ela veio na época da colônia, né, trouxeram alguma cerveja, em Portugal já se fazia cerveja, trouxeram alguma coisa para o Brasil, mas não teve uma continuidade, não foi uma coisa que teve uma continuidade. Com os primeiros imigrantes que vieram também, alguns, os alemães principalmente, trouxeram o hábito de tomar cerveja, fazer cerveja. Mas dizem que somente na época do Império mesmo, né, que foi quando, eu não sei exatamente o ano, 1800, não sei a década exata, que abriu que é a Boêmia, que a gente conhece hoje, a Boêmia, né, que hoje pertence à Ambev, na época era uma cervejaria independente. Foi a primeira cervejaria que se estabeleceu no Brasil mesmo, fazer cerveja e continuamente, assim, sabe? Que não teve uma produção que fez alguns anos, depois parou, ou então que o cara fazia em casa. Foi a primeira cervejaria mesmo que teve no Brasil, foi a Boêmia, isso na época do Império. Mas a forma de produção delas são todas iguais? Das cervejas? Isso. O básico da cerveja é igual, tá? É uma cerveja, é uma bebida fermentada, né? Normalmente com cevada, algumas você pode misturar alguma coisa, o trigo, um outro grão, algumas você mistura fruta, mas o básico é uma cerveja fermentada de cevada. Você tem nas cervejas, você tem duas grandes famílias de cervejas. São as lagers, que é a que a gente conhece aqui no Brasil, as cervejas mais claras, e as ales, que são cervejas mais fortes. As lagers, elas são cervejas que fermentam de baixa temperatura mais baixa, tá? E elas geram cervejas mais suaves, geralmente mais claras e com o paladar dela com menos amargor. E aí você tem as ales, que são cervejas que fermentam a alta temperatura. E aí você tem essas cervejas, elas dão uma cerveja com paladar mais encorpado, mais frutado, geralmente teor alcoólico mais alto, tá? Essas são as duas grandes famílias. Todas as outras cervejas os outros tipos de cerveja, vêm dessas dessas cervejas, né? É isso que diferencia, por exemplo, a loira da morena e da ruiva? Não, nas duas famílias você pode ter loiras, morenas e ruivas. Tá? Inclusive você tem diversos tipos de loiras, diversos tipos de ruivas, diversos tipos de cervejas pretas, né? Normalmente a preta, o que diferencia ela é você ter o grão da cevada, geralmente ele é torrado antes, tá? As loiras, as vermelhas, você pode diferenciar elas ou quando você escolhe a cevada, ou quando você escolhe o lúpulo. Júlio nos esclarece a diferença entre cerveja preta e clara e o seu teor alcoólico. Essa aqui tem 7,1, essa aqui tem 7,8. Essas duas vão ter o mesmo teor alcoólico, mas se você sempre vai achar que essa aqui é mais forte. Por quê? Porque ela é preta, então como ela tem esse torrado, então acontece muito isso às vezes, a pessoa achar que a cerveja preta tem mais álcool, e às vezes não é. Às vezes é esse gosto, esse malte torrado dela dá essa sensação de, nossa, que nem eu estava falando, a Xingu tem o mesmo, deixa eu ver quem que é. A Xingu tem o mesmo teor alcoólico da Brahma.
Você toma uma Xingu, toma uma Brahma, você vai achar que, nossa, a Xingu é muito mais forte. Mas não é que tem mais álcool. A cerveja é fabricada a partir do malte de cevada, que será cozido e fermentado para se extrair os açúcares necessários à sua fabricação. É nesse processo que se determina o estilo da cerveja e como o malte será usado, puro, torrado ou até mesmo defumado. A Rauch Beer ela não é um malte torrado, ela é um malte defumado. Então, igual faz com comida defumada, pega o malte e deixa num lugar esfumaçado lá e ela fica defumando. E essa Rauch Beer é bem legal, porque quando você toma ela, você sente que o malte foi defumado mesmo. Você parece que você sente tipo gosto de bacon, de peru defumado. Um tipo de cerveja que é um paladar que não é fácil, não é todo mundo que gosta. Agora vamos conhecer a geladeira do Fiô. Que, nossa, fantástica essa sua geladeira. Conta pra mim o que você tem de mais diferente aí, Júlio. Tá, então aqui nós temos no cardápio tem 250 tipos de cerveja. As cervejas mais comuns, que são as cervejas tradicionais, guardamos na geladeira normal, que elas exigem uma temperatura -2, -3. E aqui o restante das cervejas a gente guarda nessa câmara fria, tá? Que ela mantém uma temperatura sempre variando entre 2 a 6 graus. Que não é uma temperatura tão gelada como a gente costuma beber as cervejas, mas que permite você sentir o paladar, sentir o gosto dessas cervejas, tá? Então aqui, o que eu posso, ó, tem uma roxinha ali, você está vendo ali, a Double Chocolate Stout. Então aqui é uma cerveja preta, tá? Que realmente ela tem chocolate nela. Você tem a inclusão de chocolate nela. Aqui embaixo, aqui se vocês vão conseguir ver, ó, são umas cervejas nacionais Colorado. Essa aqui é a Cauim, tá? Essas cervejas da Colorado, também cada uma delas tem um ingrediente diferente, tá? Essa Cauim que eu peguei a primeira vai mandioca. Essa Colorado é uma cerveja Demoselle, é uma preta, vai um pouquinho de café na composição dela. Então você também já tem hoje também já tem isso, a gente misturando alguma coisinha na cerveja para ficar com um paladar diferente, né? Aquela tem uma abelhinha, a Honey, uma cerveja inglesa que vai com mel, tá? E aí você tem algumas cervejas, ali em cima tem as cervejas que são as cervejas alemãs tradicionais de trigo, né? Que vai misturado cevada e trigo, tá? Essas cervejas aqui são cervejas, a gente fala vintage ale, né? São cervejas que elas ficam, assim como o vinho, como o champanhe, elas ficam um tempo guardadas, descansando para que seja apurado o paladar delas. Eu tenho aqui também, qual que eu ia mostrar? Essa aqui também, algumas curiosidades. Essa aqui é a Medieval, é uma cerveja mineira, né? Então, portanto, uma cerveja brasileira. E ela tem todo um ritual para você tomar essa cerveja. Aqui embaixo da tampa, ela é lacrada com cera, tá? Então, quando você vai tomar essa cerveja, você acende a vela, roda ela aqui, aí a cera vai derreter, aí você abre a cerveja e aí você serve essa cerveja. Medieval, eles fizeram medieval justamente para lembrar que na época medieval foi quando a cerveja se popularizou na Europa, né? Foi quando a cerveja se tornou uma bebida mais conhecida. Então, para lembrar isso, eles fizeram... É uma cerveja que tem todo um ritual para você lembrar dessa história da cerveja, né? E aí as pessoas colecionam as tampas, e cada tampinha vem com um símbolo medieval diferente. Então são algumas curiosidades que você tem. Aí tem mais ou menos uns 200 tipos de cervejas. A gente tem cervejas de quase 20 países, né? Tem bastante do Brasil até, né? Tem, então, isso é uma coisa legal. A gente tem quase 50 cervejas do Brasil e a gente não trabalha com as cervejas mais populares, então são cervejas do Pará, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que são cervejas que pertencem a pequenas cervejarias, não tem, vamos dizer, um poder aquisitivo, não tem verba para fazer um marketing na televisão, não vai patrocinar a Copa do Mundo, não vai aparecer no Faustão. Então o que acontece? As cervejas acabam não sendo conhecidas do grande público, tá? Então a gente também dá oportunidade para que essas cervejas venham para São Paulo, venham aqui para as pessoas virem aqui conhecer cervejas brasileiras de qualidade,
tá? Que talvez vai ser difícil elas encontrar em outros lugares, né? Então isso também a gente faz questão de prestigiar as cervejas brasileiras, que estão surgindo cervejarias boas por todo o Brasil aí. Ai, que vontade de tomar. Então, obrigada e até a próxima. Cerveja, 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 cerveja.